Tudo bem, gente? Vamos para mais uma aula de matemática. Nessa ocasião vamos estudar sobre o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, como é mais conhecido, que é um assunto que introduz um grupo de assuntos que vamos estudar dentro de um cômputo maior chamado análise combinatória. Mas é impossível você entender análise combinatória, mais precisamente arranjo de combinações e permutações, sem que você entenda esse assunto tão importante que é o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Então, é um assunto que requer exercícios, que você exercite, que você faça um monte de exemplos, porque é só resolvendo exercícios que você fixa com mais profundidade o conteúdo. Mas vamos lá. Então, o que vem a ser o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo? É um instrumento matemático que permite que a gente faça cálculos de quantidade, beleza? A gente calcula quantidade e fica mais fácil com um exemplo. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Você está pretendendo fazer uma viagem de uma cidade A até a cidade C. E para poder fazer essa viagem da cidade A para a cidade C, necessariamente você deverá passar pela cidade B. Então, sabe-se ainda que da cidade A para a cidade B temos 3 possibilidades. E da cidade B para a cidade C temos 2 possibilidades. A pergunta que fazemos é a seguinte: qual é a quantidade de maneiras que eu tenho para sair de A e chegar a C? Pronto, basicamente esse é o tipo de questão que envolve o princípio multiplicativo. Como é que se resolve isso? Então, você pode usar 2 instrumentos. O primeiro deles, nesse tipo de questão, é o mais simples, que é a árvore das possibilidades. Você fixa um ponto A, um ponto B e um ponto C e coloca a quantidade de caminhos de A até B, a quantidade de caminhos de B até C, e ao identificar essa armação, você vai fazer o seguinte: você vai tentar criar todos esses caminhos possíveis. Então a gente vai fazer uma série de exercícios sobre esse conteúdo até que vocês compreendam isso com mais clareza. Beleza, pessoal? Muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula. Vamos para alguns exercícios. Então, vocês viram que nesse primeiro momento eu expliquei para vocês sobre como encontrar a quantidade de possibilidades, usando um caminho que seria a árvore de possibilidades, né? Vocês viram os exemplos que eu acabei de demonstrar anteriormente, né? A outra possibilidade de resolutiva de problemas de princípio fundamental da contagem é você só dizer as quantidades, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer a árvore de possibilidades. Por quê, professor? Porque às vezes os problemas eles têm, por exemplo, 20 caminhos de A para B e 300 caminhos de B para C. Um exemplo, quiséssemos descobrir a quantidade de possibilidades de maneiras de se chegar, de se fazer esse percurso. Compreenderam? Então, isso é praticamente impossível você fazer essa árvore de possibilidades. Então, vejam bem. Então, nesse sentido, vocês, de uma certa maneira, têm um jeito prático de descobrir as possibilidades. Basta apenas identificar as quantidades de caminhos de A para B e as quantidades de caminho de B para C. Nesse problema em especial, a quantidade de possibilidades de A para B eram 3 caminhos. A quantidade de possibilidades de B para C era apenas de 2 caminhos, que dá um total de 6 caminhos. Vamos lá, um exercíciozinho básico para a gente fixar melhor o conteúdo. Vamos lá. Digamos que tem um rapaz, ele tem 2 camisas, né, moletom e 3 calças. E a gente quer saber de quantas maneiras ele vai poder se vestir, tá bom? A letra A é essa pergunta. A letra B diz o seguinte: esse mesmo menino também tem 3 sapatos e 2 tênis. De quantos modos ele pode se calçar? Beleza? Vamos lá responder essas questões? Vamos lá, gente, resolver esse probleminha. É muito simples.
Presta atenção, preste bem atenção. Então, na letra A desse problema, a gente está vendo que o rapaz ele tem 2 camisas e 3 calças. Eu uso a camisa e a calça. Então, veja, eu uso a camisa e a calça. Então, esse "e", quando vem expresso na ideia de resolução do problema, a gente vai multiplicar. Lembre-se disso, só para ajudar vocês a entender. Quando for "e", multiplica. Lembre-se disso. Quando for "e", quando eu uso uma coisa e outra coisa juntas, então a ideia de multiplicação. O "e" aí de multiplica, só para lembrar, tá bom? A gente sabe que é multiplicar, né? Vamos lá. Então, 2 camisas vezes 3 calças, dá 6 possibilidades de se vestir. No caso dos calçados, ele tem 3 sapatos e 2 tênis. Veja, ele tem 3 sapatos e 2 tênis, mas ele não pode calçar o sapato e o tênis. Ou ele calça o sapato ou o tênis. Então, quando a construção do raciocínio para resolver esse tipo de problema leva a gente a essa interpretação de que é uma coisa ou outra, a gente soma. A gente soma. Então, 3 sapatos mais 2 tênis me dá 5 possibilidades. Vejam, eu somo, eu não multiplico. Por quê? Ou eu calço o sapato ou eu calço o tênis. Beleza? Entenderam isso? Então, são 5 possibilidades nesse quesito. Beleza, gente? Então, na primeira letra, na primeira questão, a gente multiplica 2 vezes 3 e no segundo problema a gente soma 3 mais 2, que é igual a 5. Beleza? E assim a gente conclui a aula de hoje e vou deixar uma lista de exercícios para vocês irem raciocinando, treinando e me respondam aí assim que vocês conseguirem resolver. Beleza? Obrigado e valeu.